Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao canal. Meu nome é André Xavier, estou aqui também para contribuir sobre a questão de inovação, gestão de projetos, design de carreira, propósito. E esse daqui é um vídeo sem script, né? A gente sempre tem algumas pautas em mente para compartilhar, para falar, mas é apenas um vídeo que a gente vai deixar o assunto desenrolar e a gente vai ver onde isso vai parar. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é principalmente sobre a questão do propósito, né, de por que a gente faz o que faz. Essa é a grande questão. O que nos move, o que nos motiva. E eu tive algumas experiências recentemente de participar de alguns encontros, reuniões, daqueles assuntos dos quais a gente tem prazer em comentar, dos quais a gente consegue fluir sobre eles. Já percebeu que tem momentos que parece que distorce aquela realidade do tempo e espaço, e você fica horas e horas, às vezes, conversando com uma pessoa, conversando sobre um assunto, e quando vê, parece que passou 5 minutos. Enquanto que muitas vezes também tem aqueles 5 minutos sobre alguma tarefa, algum projeto que você está executando, que parece que é uma eternidade, né? E é muito sobre você aprender a gostar do processo. É gostar do que você faz. E quando eu falo isso, é você aprender a estar no momento presente, é trazer estados de contemplação, né? Se você estiver, digamos, estudando para uma prova, seja de universidade, de concurso ou de qualquer outra coisa do gênero para vestibular, traga o teu estado presente, coloque uma música, coloque um fone, pegue uma xícara de café, pegue uma xícara de chá, sente a bunda na carteira, abra o livro, sinta com as mãos as folhas, sinta o conhecimento, e aí você entra naquele estado introspectivo, naquele estado interno, no qual você sabe que você está trabalhando, que você está evoluindo, porque esse também é a natureza do ser. A natureza do ser está muito voltada ao crescimento, à prosperidade, à abundância, e tudo que foge desse fluxo, dessa contramão, a gente tem que entender o porquê que está bloqueando. E muitos dos assuntos, como eu falei para vocês, que gosto muito, né, de conversar com as pessoas próximas aí que também estão nesse meio, é sobre a questão da gestão emocional, do desenvolvimento, da parte da espiritualidade, da parte da mecânica quântica também, que aborda muitos conceitos, como que a gente consegue interligar a física do nosso cotidiano, para que também a gente possa extrair esses conhecimentos para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia também. E quando a gente acessa esse estado de contemplação, a gente consegue chegar no estado de flow. É um estado que as coisas simplesmente fluem. Então, tudo aquilo que você tem que forçar, botar uma certa pressão, aquilo aquilo paralisa. E aí, será que é o caminho correto? Claro que tem situações e circunstâncias que a gente vai precisar lapidar, vai precisar estudar. Talvez a gente não consiga fluir uma determinada área numa primeira instância, mas aí requer prática, requer disciplina, requer ferramentas, métodos para que a gente também consiga chegar lá. E quando a gente fala desse processo, significa que a gente tem que ter o poder também do foco, da concentração, porque a gente só consegue executar aquilo que a gente tem que fazer quando a gente está focado. Então, se você, digamos, está estudando para o vestibular, está fazendo um projeto, está, enfim, né, treinando para uma grande prova de esportes, né, você vai separar um momento para que você execute aquela atividade. E talvez naquele momento presente, né, você tenha dificuldades, mas aí é um processo gradativo, todo santo dia. É a recorrência do hábito que vai fazer que você se torne excelente naquilo que você está fazendo. Nós não chegamos num grande resultado da noite para o dia. E essa é uma grande ilusão, muitas vezes vendida pelas redes sociais, de que a gente consegue resultados rápidos, resultados, né, exponenciais, muitas vezes com pouco esforço. Né? Talvez isso venha de uma concepção, de uma mudança de geração, do qual a gente tem muito acesso às tecnologias, como a inteligência artificial, que com certeza acelerou o processo de criação de muitas coisas, mas ainda requer a nossa capacidade, a nossa estratégia e principalmente também a nossa intuição, para saber se a gente está se guiando na direção correta. E quando a gente fala desse processo da intuição, é muito importante porque a gente é confrontado com decisões diariamente. Decisões que mudam totalmente o rumo do nosso barco. Então, quando a gente coloca o nosso objetivo, uma meta em mente, a gente sabe que a gente está indo para uma direção.
E a gente tem que ter noção da direção do qual a gente está caminhando. Senão, se a gente não souber, como diz no País das Maravilhas, né? Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Só que a questão é que, por mais que você coloque um determinado objetivo, sai do ponto A ao ponto B, não significa necessariamente que no meio da jornada terão mudanças. Os novos caminhos podem aparecer, e aquilo que parecia fazer sentido para você até uma segunda instância, talvez não faça mais sentido. Quantos projetos de vida, quantos sonhos muitas vezes já foram, né, projetados dentro da alma do nosso ser, e aconteceram circunstâncias das quais a gente não tinha controle, e aquilo saiu de rota. E a gente teve que recalcular. Mas a propósito, ter um objetivo e um princípio vai fazer você movimentar. A vida acontece no movimento. A gente sabe que a questão da estabilidade, ela realmente não existe. Até o exame do coração, se a gente estiver numa zona estável, né, significa o quê? A morte. Ou a gente está crescendo ou a gente está decrescendo. E esse é o grande princípio, né? E para que a gente cresça, a gente tem que pôr energia, pôr movimento, pôr trabalho sobre tudo isso. E aí as coisas começam a movimentar. Por isso que eu falo, né, é uma satisfação aqui estar conversando com vocês nesse canal, porque nosso objetivo é ajudar as pessoas, é mostrar que muitas vezes a gente coloca barreiras das quais são muitas vezes mentais. A gente cria cenários, projeções de coisas que nem existem e a gente se paralisa quanto a tudo isso. E a nossa virada de chave, às vezes está numa ação, às vezes está num vídeo como a gente está gravando aqui, que pode mudar a realidade de vocês, que pode mudar a nossa realidade, que pode fazer com que novas portas se abram para que a gente possa ter uma vida repleta de prosperidade, de abundância, porque esse é o caminhar, né? E a gente fica muito satisfeito aqui, né, de vocês estarem contemplando o nosso canal, né, está dando tempo e atenção de vocês para parar por um momento e ouvir. A gente sabe o quão a rotina é tribulada do dia a dia. Inclusive também estou aqui numa missão a trabalho em Curitiba. Olha a vista aí dos prédios, né? Que a gente possa ver. E é engraçado, né? Muitas vezes a gente vê todo esse movimento acontecendo e saber que também a gente faz parte dessa mudança. Então, o que queremos deixar aqui para vocês é que se permitam, né, por um momento, se colocar em movimento, em uma nova direção e um novo objetivo, né? E aqui nós, no nosso canal, iremos trazer ferramentas, métodos, né, para que vocês consigam ter uma direção mais organizada, mais executada. Mas principalmente também trazer conhecimentos que possam despertar e até mesmo desbloquear estados internos, porque muitas vezes as pessoas têm conhecimento técnico. A gente sabe que os canais, né, de YouTube, né, Google e as plataformas também, com IA, tem todo o conhecimento técnico. Mas por que que muitas vezes a gente não consegue acessar outros estados de vida dos quais a gente gostaria, mesmo tendo todas essas ferramentas? Porque muitas vezes o bloqueio se reside no campo emocional. E para que a gente consiga compreender o campo emocional, a gente tem que ter conhecimentos. Conhecimentos sobre a nossa psique, sobre as nossas sombras. A psicanálise trabalha muito sobre tudo isso também. E quando a gente começa a mergulhar no nosso inconsciente e começa a desvendar as relações, as lealdades invisíveis que estão nos aprisionando, né, para que a gente possa se desvincular disso, se desprender disso, para que a gente alcance, então, expanda o nosso conhecimento, as coisas começam a fluir, como a água, como o rio, né? O taoísmo fala muito sobre isso. Mas, gente, né, não quero me prolongar mais nesse vídeo, é um vídeo apenas de abertura, de introdução, é apenas um vídeo de mostrar como que a gente tem que deixar as coisas caminharem por si. Estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los vocês nessa jornada. Então, contem conosco, um grande abraço e até o próximo vídeo.